Hello everyone, estamos de volta aqui com uma live hoje para falar sobre um assunto que a gente deixou em aberto na semana passada. A gente falou sobre os falsos amigos na semana passada. O que são os falsos amigos, né? Os falsos amigos são os falsos amigos em inglês, tá? Não é os falsos amigos da sua vida, não, tá? São os amigos em inglês. Os falsos amigos em inglês são aquelas palavrinhas que quando você olha para elas, elas se parecem muito com uma palavrinha em português. E aí você acaba achando que aquela palavrinha é aquela palavrinha em português, mas não é. Aquela que é, mas não é. Por isso que a gente chama de falsos amigos, tá? Falsos amigos é um nome carinhoso para os falsos cognatos, ou false cognates, como a gente chama em inglês. O que é um termo cognate? O que é um termo cognato? É um termo que quando você olha para ele em português e olha para ele em inglês, eles são parecidos e eles têm também o mesmo significado, a mesma ideia. São termos sinônimos, né, em termos de entendimento. Agora, quando você está falando de um falso cognato, você está falando de um termo que parece que é a mesma coisa, mas não é. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte: fiz essa observação na aula passada, na live passada, e vou fazer de novo, tá? Tá aí, olha, Giovanni chegando, Márcio chegando, welcome. A grande maioria dos termos cognatos são, de fato, cognatos. Tá? A maioria dos termos são cognatos, não são falsos cognatos. Então, eu sempre gosto de fazer essa observação, porque como eu estou falando das exceções, né, que são justamente as armadilhas, né, e eu estou prevenindo vocês para que não caiam nessas armadilhas, né, e com isso a gente está aí falando dos termos falsos cognatos, vocês não podem perder de vista que eles são a exceção. Ou seja, a grande maioria dos termos em inglês que são parecidos no português são, de fato, o que eles parecem ser, tá? Agora a gente tem alguns que parecem ser uma coisa e não é. Como por exemplo, Academy. Você sabe que eu tive aí durante muito tempo uma escola que chamava Business World Academy, né? Olha aí, a gente tem gente dando aí saudade, sempre saudade. Hello. A gente tem, por exemplo, um termo que é Academy. Eu tinha, né, uma escola, eu vendi ela, eu tinha uma escola para me dedicar basicamente ao online, e eu tinha uma escola que chamava Business World Academy. Business World é o mundo dos negócios, né? E Academy significa, muita gente acha que Academy é academia. E vocês sabem que eu tava assim, às vezes tava lá, né, na escola e tal, e às vezes batiam lá. E aí, ou quando então era entregador, o pessoal ia entregar alguma coisa e tal, carteiro, né? Ou então alguém batia lá e falava assim: aqui é academia? Tá escrito ali Academy, é academia aqui? Não é academia. Academy em inglês tem a ver com universidade, com a academia, e a gente tem também em português o termo academia quando a gente está falando de universidade, de faculdade, de curso superior, né? Então, academy em inglês tem a ver com academia no sentido de academia educacional, tá? Porque academia para fazer exercício físico em inglês é gym, né? G-Y-M, né? Academy em inglês, academy, A-C-A-D-E-M-Y, academy significa universidade, né? Então, se você fala que você vai join the academy, então você está falando aí de uma escola de nível superior, tá? Às vezes algumas escolas de nível superior, por exemplo, militares, né, tem esse termo, né, academy, né? Então, é sempre essa ideia, tá? De algo educacional, de uma instituição educacional, e não de academia de ginástica. Academia de ginástica em inglês é gym. Então, toma cuidado aí para você não achar que Academy, né? A gente tem o Márcio falando Hi teacher, hi Márcio. Achar que Academy tem a ver com academia, que não tem, tá bom? Então, outro termo aí que é muito comum a gente ter confusão é o termo prejudice. Prejudice. Como é que escreve prejudice, Bruno? P-R-E, pré, J-U-D, D-I-D-C-E-C, né? Prejudice. Prejudice, né? Todo mundo acha que é prejudicar, né? A impressão que dá é essa, né?
Olha, tá aí, olha. A Drica Vitoriano perguntando, olha, Bruno, e a academia do Oscar? Porque é Academy Awards, exatamente isso. É a mesma ideia. Por quê? Porque quando a gente está falando do... O que é award em inglês? Award em inglês é prêmio. É um prêmio de reconhecimento. Em inglês a gente tem duas palavras, reward e award, tá? Não é esse o assunto, mas eu vou entrar nesse assunto para poder explicar o Academy Award. Então, o reward é quando, por exemplo, você tem um bandido que está aí fugido, né? E aí você precisa achar o bandido, você dá uma reward, que é o que? Uma recompensa. Então, a reward, ela está sempre relacionada com alguma coisa que é material, né? Quando você vai premiar alguém de maneira material. Então aí é reward. Award é quando você vai premiar alguém através do reconhecimento, ou seja, é um prêmio de reconhecimento, não necessariamente é um prêmio material. Então esse é o award. O que é o Academy Award? Por quê? O Academy Award, ele é um prêmio, ele é uma premiação dada pela Academia de Cinema Americana. Né? O que você tem lá na Academia de Cinema? Você tem uma série de críticos seniors, né, de pessoas que são muito entendidas de cinema, ou seja, a academia ela é uma instituição de referência em cinema. Então é por isso que a academia, que é esta instituição de referência, que premia, né? Ou seja, são aqueles que entendem mais, são aqueles que são os seniors, são aqueles que são aqueles que mais conhecem sobre cinema. Então, são membros, inclusive, escolhidos a dedo, são centenas, se eu não estou enganado, eu não tenho detalhes sobre o Academy Awards, mas para você entender exatamente como é que é o porquê desse nome é exatamente por isso, né? Quando você vai na universidade, lá você tem os professores que fazem pesquisa, que são os que mais entendem sobre aquele assunto, que são, ou seja, a academia no sentido de da reunião de pessoas que mais entendem sobre aquele assunto, né? Uma instituição que tem como base o conhecimento profundo naquele assunto. Então, a academia está sempre relacionada a isso, tá? Uma instituição que tem um conhecimento profundo sobre aquele assunto. Né? No caso do Academy Awards, é exatamente o mesmo significado. Tá? Porque o Academy é exatamente isso, é a ideia de, porque lá você tem essa reunião de pessoas, tá? Que são as pessoas que mais entendem de cinema, os professores, tá? Os críticos sêniores de cinema, aqueles que mais entendem de cinema, que são quem votam. Né? Existe uma votação, porque a Academy é uma instituição que existe, e a Academy faz uma premiação, tá? E aí, só que a Academy ela não é tão conhecida, né? A premiação dela é que é muito conhecida, né, Drica? Que é o Academy Awards. Então, essa premiação, que são os awards, é feito pela essa instituição que é a Academy. Na verdade, a premiação se chama... A premiação ela não se chama Oscar, tá? Essa é uma curiosidade importante, né? O nome não é Oscar, né? É o Annual Academy Awards, né? Então aí vem primeiro o número, né? 75º, 12º, 93º Academy Awards, né? Que é o Movie Academy, que é a Academia de Cinema Americana que faz essa premiação, tá bom? Então, é exatamente o mesmo significado, porque a Academy é essa instituição, digamos assim, conceituada como uma das instituições que mais entendem sobre esse assunto, e eles fazem um award, eles fazem uma premiação, tá bom? Então, vamos continuar, a gente vai falar agora sobre prejudice, né? Prejudice que a gente pensa que é prejudice, a gente pensa que é prejudicar, né? Prejudice, mas não é. Prejudice em inglês é preconceito. Né? Quando você tem preconceito de raça, de cor, você tem uma ideia pré-concebida sobre qualquer coisa, então você fala que você tem prejudice, tá? Prejudice, tá? Prejudice não é preconceito, é um falso cognato. Então, Bruno, como é que é prejudicar então em inglês? Se prejudicar vai depender do que tipo de prejudicar a gente está falando, mas em geral você pode traduzir por harm, né? Harm somebody, harm something, harm somebody, né? H-A-R-M, harm, seria mais isso no sentido de prejudicar. Prejudice não,
prejudice tem a ver com preconceito, tá? Então vamos tomar cuidado com essa armadilhazinha aí, porque parece que prejudice é prejudicar e não é. Prejudicar pode ser harm, tá? Injure, dependendo da situação, mas harm, né? E prejudice tem a ver com preconceito. Vou falar agora de um outro parzinho, que é um parzinho que eu acho que esse parzinho as pessoas até já às vezes a conhecem mais, que é o push e o pull, né? Pull, push, né? Quando a gente fala push, em inglês dá a impressão de que é puxar, né? A gente fala push, dá a impressão que é puxar. E é o inverso, né? Push é empurrar. Então, às vezes as pessoas se confundem um pouco, né? Porque não só é um falso amigo, como faz você se confundir ainda mais, né? Porque lembra do oposto, né? Não necessariamente do oposto, mas do movimento contrário que o verbo representa. Então, quando a gente está falando de push, a gente está falando de empurrar, por exemplo. Às vezes você tem alguns botões, né? E aí você tem a mensagem, né? Push button, né? Push button significa apertar o botão, né? Apertar, ou seja, push é como se fosse empurrar, apertar, é levar para frente, não puxar para si, né? Puxar para si é pull, né? P-U-L-L, pull, né? A gente tem push e a gente tem pull, né? Então, pull, né, com L no final, pull, esse sim é puxar. Em inglês é trazer algo para si, né? Pull, né? Push é empurrar, é jogar para frente, é levar lá para frente. Esse aqui é o push, então tomem muito cuidado aí com push e com pull, tá bom? A pessoa paga amigo puxando a porta, é verdade. Porque tá escrito push, né? A pessoa tá achando que ela tem que puxar, quando na verdade ela tem que empurrar, Drica. Então ela fica tendo, tá escrito push, né? Ela fala até push, né? É push, então é pra puxar, né? Não é. Push em inglês é empurrar. Eu tô imaginando agora a pessoa fazendo isso. Você vê só, né? Como as coisas acontecem, né, Drica? Então isso aí você pode pagar um micozinho que vai divertir algumas pessoas, né? Então, lembrando, push sempre é empurrar e puxar é pull, tá? Pull, P-U-L-L, pull, tá bom? Então, um outro verbo aí, que esse é um verbo importante até, tá? Um verbo que eu gosto muito, que é o verbo realize, tá? Realize, realize, realize. As pessoas acham que realize é realizar, né? E realize não é realizar, tá? Realize é perceber, notar, né? Então você fala assim, olha, ele percebeu o que aconteceu. He realized what happened, né? He realized what happened. Então ele percebeu o que aconteceu. Então realize é perceber, notar, é se dar conta. Isso é realize. Realizar em inglês pode, dependendo do realizar, pode ter várias traduções, mas em geral realizar pode ser traduzido como accomplish, tá? Então vou escolher esse verbo aqui que eu achei ele bonito. Então, to accomplish something é realizar alguma coisa na tua vida, no sentido de você conseguir conquistar um objetivo e fazer com que este objetivo, este sonho, se torne realidade. Então você realizou aquele sonho, aquele desejo, aquele objetivo. Então eu traduziria isso para accomplish, tá? Realize, novamente, tem a ver com perceber, notar. To realize é perceber, notar e se dar conta de que alguma coisa aconteceu. Mais um falso cognato para a gente prestar atenção. Um outro falso cognato, que esse aqui vou te falar, meus alunos como se confundiam em sala de aula, hein? Esse aqui se confundiu principalmente porque como eu dava muita aula de business, né? O meu nicho, né? É o business English, então o termo retired, toda vez que os alunos iam o termo retired, eles pensavam que significava retirado, né? Retired, né? Retired. Então eles achavam que significava retirado, quando na verdade não tem nada a ver com retirado. Retired tem a ver com aposentado. To retire, em inglês, significa aposentar. Então ele está retired, significa que ele está aposentado. Então o pessoal às vezes se confundia com essa.
tá? Bruno, como é que eu falo então retirado em inglês, removido em inglês? Você pode utilizar o termo withdrawn, tá? Porque to withdraw em inglês é retirar, né? Sacar, né? Withdraw, tá? With, como se você escreve preposição mesmo, W-I-T-H, with. Draw, como você escreve o verbo desenhar em inglês, que é D-R-A-W, draw. Então, withdraw tudo junto, tá? To withdraw é retirar. Então, retirada é withdrawn, tá? Que é o particípio do verbo withdraw, withdrawn, tá bom? Mas, o que é mais importante aqui, agora, é a gente prestar atenção em retired, tá? Retired não é retirado, retired é aposentado. Você para de trabalhar, começa a receber do teu sistema de previdência um salário mensal, né? Depois que você trabalhou muitos anos da tua vida, então você fala aí retired, que é o aposentado, tá bom? Esse termo, mas esse confunde. Olha, se eu tivesse que escolher um termo para falar nessa live e que vocês registrassem para sempre, é este termo aqui, tax. T-A-X, tax. A grande maioria das pessoas acha que tax, T-A-X, é taxa, né? Muita gente acha que tax é taxa. Presta atenção, não estou falando taxi. Olha só, hein, a diferença em pronúncia. Taxi é cab, né? Taxi é aquele carro que a gente pega táxi, né? Taxi, tá? Tax, eu estou falando de tax, tá? Estou falando de tax, que é T-A-X, tax. Tax não é taxi, tá? Então, taxi é cab, é aquele carrinho amarelo que a gente pega que que não gosta do Uber, tá? Esse é o taxi. Tax, Bruno, já sei, taxi é fácil, é taxa, né? Tax é taxa. Tem que tomar cuidado. Porque, na verdade, tax é um tipo de taxa específica que quando a gente traduz para o português, a gente chama de imposto. Então, tax é aquele percentual pago sempre em qualquer tipo de produto ou serviço que de alguma maneira é restituído ao governo, é sempre provido para o governo, para o Estado, no sentido de recolhimento de impostos. Bruno, então como é que é taxa em inglês? Taxa em inglês é fee, tá? É F-E-E, fee. Por exemplo, você tem algum serviço e esse serviço ele cobra de você, né? Existe o preço do serviço, né? Então, em inglês, toda vez que a gente está falando de preço de serviço, né, a gente está falando de fee, tá? Ou seja, é a taxa que é cobrada por aquele serviço. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a taxa de um serviço cobrado em inglês é fee, F-E-E. Tax não é taxa, tax é imposto, tá? Especificamente imposto. Imposto que é pago quando você compra qualquer coisa, você tem ali um percentual daquele valor que você paga, que é sempre instituído do governo, e aquilo ali é um imposto. Então, em inglês a gente chama isso de tax. Então, taxa em inglês é fee e imposto em inglês é tax. Toma cuidado aí para você não confundir uma coisa com a outra, tudo bem? Então, esses foram os termos de hoje. Eu vou relembrar os termos que a gente viu na live passada, se é que você não esteve presente, né? Olha aí, a gente tem aí alguém falando, ó, tax free, né? Exatamente, olha, tá vendo? Esse termo é importante, né? Tax free, se alguma coisa é tax free, significa que é livre de imposto, né? Então a gente tem aí alguns ambientes em aeroportos internacionais, né? A gente tem alguns serviços ou alguns produtos que são vendidos em águas internacionais que não têm a incidência de impostos, né? E aí, como elas não têm incidência de impostos, a gente diz que elas são tax free, né? Ou seja, elas são livres de impostos. Free significa que não tem, que é zerado, né? Tax é imposto, então aquilo que não tem imposto acaba ficando mais barato, porque você vai pagar o preço daquilo, mas você não vai pagar o imposto sobre aquilo, porque em função das condições do contexto no qual você compra aquilo ali não vai ser taxado de imposto, vai ter imposto sobre aquilo, então é tax free, tá? A gente inclusive tem umas lojas cujo nome da loja é duty free, né? Não sei se vocês já viram essa loja aí, às vezes em aeroporto tem, você fala assim, vou comprar no duty free, né? Nem todo duty free de fato é
duty free. Então tem que tomar cuidado, tá bom? Mas, em geral, né, o nome vem do fato de que, como em alguns aeroportos internacionais você não tem, né, a taxação de impostos, duty em inglês, é uma palavra que significa dever. Né? A gente tem como cidadão rights and duties. Né? Rights, ou seja, são os nossos direitos, né? São aquilo que a gente pode fazer se a gente quiser. Então é o nosso right, né? Duty é o nosso dever, então é aquilo que necessariamente a gente precisa fazer, a gente deve fazer, é o nosso dever fazer. Então, o imposto, por exemplo, ele é um duty, né? Você, como cidadão, você precisa pagar impostos, né? Você não tem escolha, né? Não vou pagar impostos, eu posso ou não posso. Não, você não tem essa escolha. É um dever seu como cidadão de você pagar impostos. Então, o imposto, além de outros duties, ele é um duty, né? Então, por isso que a loja chama duty free. Por quê? Você está free desse duty, né? Você está free desse duty. Você não precisa pagar esse duty que é o imposto especificamente. Então, tax free, duty free são similares nesse sentido, tá bom? Por isso que o nome da loja é duty free, tá? Bom, então vamos relembrar aí alguns outros falsos amigos que nós vimos na semana passada e eles foram parents, né? Lembrando parents, parents a gente acha que são parentes e não são. Parents em inglês são os pais, mother and father são os nossos parents, tá? Parente em inglês é relative, tá? Então cousin, aunt, né? Uncle, né? Todos os outros parentes, né? Tem aquela história do parente serpente. Em inglês é relative, não é parent. Parent é pai e mãe, tá bom? Office, às vezes office a pessoa acha que é oficina, né? Uma tradução para office, não. Office é escritório, tá? Você pode inclusive falar sobre doctor's office, né? Que é o escritório, o consultório do médico, pode ser também, tá? Mas office em inglês não tem nada a ver com oficina. Oficina é garage, tá? Né? É garage, tá bom? Ou então, se você está falando de oficina no sentido de oficina de cursos, aí é o workshop, tá bom? Outro que a gente viu também foi mayor, né? Muitas vezes mayor a pessoa pensa que tem a ver com maior, né? Porque você escreve M-A-Y-O-R, mayor. Então, mayor não é maior, mayor é prefeito. Tá? O prefeito da cidade é o mayor da cidade. Não confundamos mayor com major, tá? Major tem a ver com alguma coisa majoritária, ou então com o rank, né, do military, que é o major, que em português é major, tá? Então, se você quer falar maior, né, alguma coisa é maior do que outra, você pode usar alguns termos em inglês como bigger, né, como greater, né, como larger. Isso vai depender do que você está comparando. Mas quando você está utilizando maior no sentido de comparação, em inglês você vai usar alguns desses termos. E nunca mayor. Mayor tem a ver com prefeito, né, o prefeito da cidade. Por exemplo, o prefeito de São Paulo, né, São Paulo's mayor is Bruno Covas, né? Rio de Janeiro's mayor is Crivella, né? assim por diante, tá bom? Lunch, esse daí eu acredito que seja um pouco mais conhecido, mas é sempre bom a gente frisar que às vezes as pessoas acham que lunch tem a ver com lanche e não tem a ver com lanche. Lunch em inglês é almoço, tá? Lanche, né? Ou seja, algum tipo de refeição que você faz entre refeições para poder saciar a tua fome, se é que ela está muito grande, é snack, tá? Snack pode ser qualquer coisa, pode ser um salgadinho, um appetizer, pode ser qualquer coisa, tá? A gente pode lembrar que o lunch, né, que é o almoço, ele está muito mais relacionado ao horário do que ao tipo de refeição que você faz, tá? Porque você pode perfeitamente comer um sanduíche, tá? E chamar ele de lunch, porque você está almoçando sanduíche, né? Perfeitamente possível isso. Então, a refeição ela está muito mais relacionada com o horário que você a faz do que com o conteúdo dela, tá? Com o tipo de comida, tá? Por exemplo, tem muita gente nos Estados Unidos que comem sandwich, hambúrguer, for lunch, né? Ou seja, o almoço deles não é tão pesado também como o nosso, até mesmo porque a tradição americana preza por um café
café da manhã muito bem tomado. Então, em geral, o café da manhã americano é um café da manhã robusto, tá? Com bacon, com bastante gordura, tá? Para você poder aguentar aí o dia, ter bastante energia no dia. Então, normalmente você chega ali na hora do almoço, você não necessariamente precisa comer arroz, feijão, aquela coisa toda, tá? Então a gente lembra aí que lunch, que é o almoço, está muito mais relacionado com o horário que se faz a refeição do que com o conteúdo da refeição, com que tipo de comida você está comendo, tá bom? É porque a gente acha que se não for arroz e feijão não é almoço, né? Não tem nada a ver, tá bom? Então, lunch é almoço e tem a ver com o horário que você faz. Você faz at noon, né? Ou around noon, né? Que é midday, né? Que é ali 12, 12:30, tá bom? Idiom, né? Idiom em inglês é uma expressão idiomática, tá? Algum tipo de expressão idiomática que você utiliza para alguma coisa, tá? Não é idioma, tá? Idioma no sentido de língua em inglês a gente fala language, tá? Não idiom, tá? Idiom tem a ver com uma expressão idiomática, tá bom? Por exemplo, quando você está com fome, você fala em inglês que você vai grab a bite, né? Grab a bite, aí lá, grab é pegar, né? Pick, grab, né? Tomar, pegar, no sentido de pegar, a bite. Bite é mordida. Você vai ali pegar uma mordida. É mais ou menos isso que quer dizer a expressão, que no fundo está dizendo que você vai ali comer alguma coisa. Então isso é uma expressão idiomática, é um idiom, tá? Grab a bite, em inglês é um idiom, tá? Idioma, no sentido de língua, em inglês é language. Outra palavra que é muito importante você prestar atenção, principalmente em tempos de coronavírus, é grip. Muita gente acha que grip tem a ver com gripe. E grip em inglês é agarrar, é pegar no sentido de agarrar. Tá? Isso aqui é grip em inglês. Tá? O vírus da gripe em inglês a gente chama de flu. Isso porque em latim o nome do vírus em latim é influenza. Então a gente encurta influenza para flu. E aí a gente fala que em inglês quando você pega uma gripe, você pega flu, tá? Não é grip. Grip é agarrar no sentido de pegar e agarrar com força. Tem nada a ver com o vírus da gripe. Outra coisa que é importante, outro que a gente viu também na semana passada foi fabric. Muitas pessoas acham que fabric é fábrica, não tem nada a ver. Fabric, em inglês, é tecido, pano. Não tem absolutamente nada a ver com fábrica. Em inglês, fábrica é industry, tá? Ou então factory, também pode. Mas não tem absolutamente nada a ver com fábrica. Fabric é pano, tá? Tecido, né? Designers, né? Fashion designers são pessoas que precisam escolher aí vários diferentes tipos de fabric para trabalhar e desenvolvem os trabalhos, né? Os trabalhos deles, as roupas que eles fazem, tudo com fabric, com diferentes types of fabrics, tá bom? Costume em inglês, muito cuidado com essa palavra, muita gente cometeu muito erro com isso. Costume em inglês significa fantasia, então é época aí de carnaval, né, que a gente tá chegando. Costume, sim, é a fantasia que você vai usar no carnaval. Fantasy não é fantasia de carnaval. Fantasy é uma coisa que você sonha, né? É uma coisa relacionada ao mundo fantástico, não tem nada a ver com fantasia de carnaval, tá? Tem gente, inclusive, que traduz festa fantasia para fantasy party. Isso está completamente errado. Tá? Não sei de onde foi que as pessoas tiraram isso, mas tem gente que... Né, fantasy party é uma festa... A impressão que dá quando você fala em inglês fantasy party tem a ver com uma festa de fantasias sexuais. Para você ter noção da besteira que você faz quando você faz a tradução. Tá? E não é incomum a gente ver as pessoas fazendo essa tradução. Tá bom? Então, muito cuidado, porque fantasy em inglês tem a ver com isso, né? Com fantasias, no sentido de fantasias também sexuais, no sentido de você imaginar, de utilizar a sua imaginação. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então, a fantasia que você vai usar no carnaval é uma costume, tá bom? Tá bom? Ai, ai, ai. Tá bom, Bruno. E aí, costume então não é costume? Não. Não é costume, tá? Em inglês, costume é um custom ou então habit, tá? Então, costume significa fantasia de pretending, né? Uma fantasia de superhero, uma fantasia de nurse, uma fantasia de doctor, fantasia de qualquer coisa nesse sentido você vai usar no carnaval. Então, isso é costume, né? E aí, costume, no sentido de alguma coisa que você está habituado a fazer, é custom ou então habit. Alright?
Então, outro para a gente terminar esses falsos amigos que de vez em quando pegam a gente, college, né? Normalmente as pessoas pensam que college é colégio, né? College, na verdade, tem a ver com faculdade, é o primeiro estágio do processo do curso superior. A gente tem um sistema educacional diferente de país para país, então, em geral, isso vai mudar, mas o que a gente precisa entender é que o college, ele é um estágio inicial do curso superior. Ele não tem a ver com o colégio no sentido de escola, tá? Isso aí em inglês é school, tá? High school, dependendo da série que a gente está falando. Novamente, os sistemas de ensino não são idênticos, tá? A gente faz relações entre eles, porque eles possuem uma dinâmica diferente, uma organização e uma estrutura diferente. Então, o que a gente consegue fazer são algumas comparações, tá? Mas a gente não tem de fato uma tradução literal, porque os sistemas são em si diferentes, né? A gente faz comparações. Então, se a gente for pegar o college aí são os primeiros anos, né? The first years of, do curso superior. Tá bom? Então, esses foram os falsos amigos aí nessa semana para você não cair em armadilhas, tá bom? E essa live vai ficar no Instagram aí por 24 horas e vai ficar aí no Facebook pra galera consultar. A gente viu aí vários falsos amigos. Lembrando sempre que a maioria dos termos em inglês que são parecidos com os do português são de fato cognatos, tá? Então, essas são as exceções para que a gente não tenha problemas. A gente se vê semana que vem com mais live por aqui. See ya. Bye bye.